Atos 18, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todo judeu se retirasse de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Porquanto estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Gálio se declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Deus, aplica, Senhor, os ensinos da Tua palavra ao nosso coração nesse instante. Aplica os ensinos da Tua palavra à nossa mente, ao nosso espírito, ó Deus, para que nós sejamos edificados por meio dessa palavra. Ó Deus bendito, assim nós oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos propomos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, porque temos entendido que a igreja hoje, ela passa por situações de grande confusão. A igreja, ela deveria estar comprometida com o ensino das Escrituras. No entanto, a igreja tem estado envolvida em muitas fantasias. A igreja tem estado envolvida em situações vexatórias. A igreja, ela não tem sido um testemunho daquilo que as Escrituras nos falam acerca de ser a igreja. Então nós propusemos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, porque é o único livro histórico do Novo Testamento.
Ao passo que no Antigo Testamento nós temos 12 livros que contam a história do povo judeu, e vocês conhecem bem aqueles livros, né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Eu creio que vocês conheçam bem. Se você quer conhecer a história do povo judeu, você precisa ler esses livros. No entanto, no Novo Testamento, nós temos um único livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ali, nós temos a origem da igreja, a igreja em Jerusalém, e temos a expansão da igreja, temos o nascimento de uma importante igreja fora do território judeu, que é a igreja de Antioquia da Síria. Nós temos a oportunidade no livro de Atos de observar como se comportavam os nossos primeiros irmãos. Qual era a relação que eles tinham entre si, qual era a relação que eles tinham na sociedade, como era a pregação, o ensino das Escrituras daqueles dias, sobre o que pregavam os nossos primeiros irmãos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro extremamente necessário para mim e para você, se nós desejamos ser uma igreja saudável. E para uma igreja saudável, nós precisamos de crentes saudáveis. Então, para ser um crente saudável, um crente bíblico, eu preciso conhecer como se comportavam os irmãos nos primeiros dias da igreja. Mas, ao fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, nós esbarramos com a realidade de que o estilo literário de Atos é seco. É um livro de história. Muitos têm dificuldade em estudar história, porque a história, ela trabalha com precisão. A história trabalha com nomes. A história trabalha com datas. A história trabalha com lugares. A história trabalha com eventos. E eu tenho certeza, me desculpem a sinceridade, quase que absoluta, que a maioria dos presentes aqui, daqueles que me ouvem, mal sabem a história do Brasil. Alguma coisinha ou outra, com muita dificuldade, com certeza. A prova disso é que nós votamos muito mal. Nós, quando vamos para as urnas, nós só fazemos coisa errada nas urnas. Nós votamos muito mal, porque nós não conhecemos a história. Porque se nós conhecêssemos melhor a história, nós teríamos um comprometimento maior com o nosso país. Então a história é seca. A história, por vezes, por si só, você lê o texto, sabe, mas eu não tenho interesse. Esse livro de Atos é muito confuso. São muitos personagens, Crispo, Sóstenes, Tício, Justo, Gálio, os nomes diferentes, os nomes difíceis, né? Esses eventos, essas cidades, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, não conheci esses lugares, alguns deles nem existem mais. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos ter o cuidado de não tratar as Escrituras isoladamente. Nós precisamos ler toda a Escritura. Paulo, quando escreveu a sua carta a Timóteo, ele deixou um texto que para nós é um texto clássico sobre a doutrina das Escrituras. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Você abre o capítulo 18 do livro de Atos e você tem Paulo encerrando a segunda grande viagem missionária, e Paulo na cidade de Corinto. E esse capítulo, ele tem uma riqueza de ensino muito grande para a nossa vida. Mas nós só conseguimos entender isso depois de ler o livro de Atos. Quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Você quer entender as epístolas paulinas, as cartas escritas por Paulo? Então você precisa conhecer o livro de Atos. Porque Paulo escreveu para igrejas que ele fundou, ou para igrejas em que ele esteve presente, fortalecendo os irmãos da fé. Então, quando nós olhamos o capítulo 18, essa série de eventos que nós encontramos nos versículos lidos, talvez nos passe apenas como mais uma história. Mas olha comigo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você for rápido, pode abrir, senão você pode ler em casa.
A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, o versículo 3. Paulo, ele visitava cidades, Paulo pregava nas sinagogas, o estilo de Paulo era esse, ele pregava nas sinagogas, porque primeiro ele queria falar para os judeus, os seus compatriotas, e ao falar para os judeus, ele falava também para os estrangeiros, porque no templo haviam duas classes de estrangeiros. Havia ali no templo aqueles que eram os prosélitos, aqueles que haviam se rendido ao judaísmo, aqueles que por meio da circuncisão fizeram a si mesmos como aos judeus e adoravam como os judeus adoravam. E havia também no templo chamados tementes, eram aquelas pessoas que temiam a Deus, mas que temiam também a circuncisão. Então eles se assentavam, os homens se assentavam no último banco, eles admiravam a religião, mas eles não queriam tomar um compromisso mais sério com a religião. Será que essa noite você não é um desses tementes? De repente você tem o temor de Deus, mas você não quer assumir um compromisso mais sério com Deus ainda. Então Paulo pregava para essas pessoas. E depois que Paulo saía daquelas cidades, aonde Paulo ia, na terceira viagem, Paulo vai para a cidade de Éfeso, ali ele vai escrever para os irmãos de Corinto. E então Paulo vai trazer à memória algumas coisas que ele havia passado naquela cidade, e que talvez nem os irmãos soubessem, porque esperava-se de Paulo muito. Paulo é um gigante, nós olhamos as escrituras, e nós olhamos Paulo e colocamos Paulo no mesmo nível de Davi, que matou Golias, nós colocamos Paulo no mesmo nível de Josué, que substituiu Moisés, nós colocamos Paulo no mesmo nível de Abraão, pai da fé. Então nós olhamos para Paulo e vemos um gigante, mas nós já lemos essa noite no Salmo 32, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, sofria por causa do pecado, assim como eu e você sofremos também por causa do pecado. Então Paulo, esse gigante, esse homem extraordinário, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3, ele conta para os irmãos, tempos depois, como que ele estava, quando ele passou por aquela cidade. Ele diz assim para eles: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Foi em fraqueza, temor e grande tremor. Mas quando você lê o capítulo 18 de Atos, Leandra, porventura você consegue perceber essa fragilidade, esse temor, esse tremor? Nós vemos um homem passando por adversidades, por oposição, por perseguições, que nós não suportaríamos, e ele continua firme. Então, meus irmãos, o capítulo 18 do livro de Atos, ele trata da solidão de um homem e o conforto concedido somente por Deus. Então, um homem que está sozinho, um homem que está desanimado, um homem que está abatido, e é consolado por Deus. Mas Paulo tinha, porventura, motivos para estar abatido? Se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, você sabe que sim. Paulo passou por cidades, ele experimentou oposição, ele experimentou perseguição, ele foi açoitado, 39 açoites. Será que é suficiente para você ter medo? Ele foi colocado na prisão, na parte interna, na parte interior, no cárcere interno, no lugar terrível, lugar de umidade, lugar onde alguém poderia morrer e ficar ali até que os seus restos fossem retirados. Ele fora preso, mãos e pés, numa situação em que ele estava totalmente desconfortável, sujeito a cãibras e dores. Ele foi apedrejado e foi deixado como morto, e os seus inimigos o arrancaram para fora da cidade, para que os romanos não acusassem a população de sedição ou de motim. Então o lançaram para fora dos muros, e ele se levanta e ele volta para a cidade. Então Paulo tinha motivo para ter medo. Oposição, perseguição, açoites, prisão, apedrejamento. Meus irmãos, com certeza, se fôssemos nós nem em Corinto tínhamos parado. Nós já tínhamos há muito tempo tomado o caminho da igreja mãe e voltar para casa chorando e pedindo aos irmãos para cuidar da gente, que nós havíamos sido muito maltratados. Então é esse o contexto de Atos 18. Paulo está fragilizado, Paulo está com temor e tremor, e não é assim que eu e você nos encontramos muitas vezes? Fragilizados,
abatidos, desanimados, problemas de toda sorte. É fato. Paulo está fragilizado em temor e tremor por causa da palavra. É fato. E nós estamos fragilizados em temor e tremor por muitas situações da vida, não necessariamente por causa da palavra, porque verdadeiramente nós não somos tão apegados ao reino de Deus como deveríamos ser. Mas o fato é que nós também nos sentimos assim, fragilizados, né, Tayla? Entristecidos, abatidos. Algumas vezes nós pensamos que não vale a pena continuar. Alguns desistiram de vir para o templo, aproveitaram a pandemia. Já não estava dando certo mesmo. Eu ia para o templo e não estava sentindo nada. Então já aproveitou a pandemia para ficar fora da igreja. Então nós sabemos o que é estar fragilizado, o que é ter medo, o que é tremer de medo. Então Paulo passou por isso. E Paulo encontrou conforto. E eu quero encontrar conforto, não só para situações da vida, meu querido irmão Valdir Júnior, mas principalmente em relação às coisas do reino de Deus. Porque de uma certa maneira nós seremos perseguidos, e na verdade já temos sido perseguidos. Porque nós somos cristãos, nós professamos a nossa fé, e a nossa mensagem, a Bíblia fala que ela é loucura para aqueles que perecem. Então, meus irmãos, o capítulo 18 do livro de Atos é o conforto ou o consolo que Deus provê para um servo que está cansado. Você está cansado essa noite? Eu me encontro cansado algumas vezes. Cansado fisicamente, cansado emocionalmente, cansado espiritualmente. Eu sou pastor, eu sou humano. Eu não sou mais forte que qualquer um de vocês. Eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eu luto contra o pecado, assim como vocês lutam também. Eu tenho encontrado nessa palavra conforto. Como Deus confortou a Paulo? Deus confortou a Paulo, primeiro, por meio de amigos. Você tem amigos? Os amigos são extremamente importantes para a nossa caminhada. Aqui no versículo 2, diz assim: lá encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Meus irmãos, Cláudio é o imperador, o ano é 49. Os historiadores dizem que nas memórias de Cláudio há um registro de que os judeus foram expulsos de Roma por causa de uma instigação acerca de um tal Cresto. Então, os estudiosos, historiadores, têm entendido que escreveram errado. Na verdade, não seria Cresto, seria Christos, seria Cristo. Então, por causa do Evangelho, que já era anunciado ali em Roma, o imperador resolveu expulsar os judeus dali, porque haviam controvérsias entre os judeus convertidos e os judeus não rendidos a Cristo, aqueles que não aceitavam que Jesus era o Messias. E então, os judeus são expulsos, é o ano 49, Paulo chega em Corinto no ano 50, que coincidência, Paulo está se sentindo sozinho. Os irmãos pegaram Paulo de Bereia e levaram Paulo para Atenas, porque os irmãos tinham medo de que o povo, aqueles judeus radicais e aqueles gentios não rendidos a Cristo, eles tinham medo de que eles assassinassem a Paulo. Então arrancaram Paulo da cidade, levaram Paulo para Atenas, e em Atenas Paulo debateu ali o evangelho com filósofos poderosos, epicureus, estoicos, e a palavra de Paulo ali, ela não foi tão bem aceita como em outros lugares. Paulo estava na nata da intelectualidade, a capital intelectual da época, Atenas, e Paulo sai dali frustrado, e Paulo vai para Corinto, e Paulo está sozinho. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo manda mensagem aos irmãos. A mensagem é que o mais breve possível mandassem Silas e Timóteo para estar com ele, porque Paulo foi arrancado da cidade às pressas, e Silas e Timóteo ficaram para trás. Então Paulo está sozinho. Nesse momento que Paulo está sozinho, dá uma louca no imperador, e ele resolve expulsar os judeus, Solange, e Priscila e Áquila vão parar em Corinto, e coincidentemente eles têm a mesma profissão de Paulo.
Aqui fala que eles faziam tendas, mas a expressão grega é um pouco mais complicada. A ideia é de que eles eram artesãos que trabalhavam com couro. Não necessariamente faziam tendas, podiam até fazê-lo. Eles trabalhavam com couro, essa que seria talvez a ideia. Então olha que coisa bacana isso, gente. Olha, Jonathan, que coisa bacana. Paulo está sozinho, Paulo está triste. E Deus manda amigos, mas não quaisquer amigos. Gente crente, gente que tem a mesma fé, gente que tem o mesmo compromisso. É por isso que as Escrituras nos alertam acerca de ter cuidado com os ímpios, com os pecadores, com aqueles que transgridem as coisas de Deus. Então Deus coloca na vida de Paulo um casal com o qual ele se identifica e de tal maneira que vai morar com eles durante um tempo. Então Deus consola o coração do servo cansado por meio de amigos. Quais são os nossos melhores amigos? Eles têm a mesma fé que nós temos? Se eles não têm essa fé e são os nossos melhores amigos, o que nós temos feito acerca deles? Nós já anunciamos a eles a Cristo? Nós já mostramos a eles que todo homem é pecador? Nós já falamos que é necessário arrepender-se e confessar os pecados? E que só Jesus pode salvar e redimir o homem? Se nós não fizemos, há uma coisa errada. Eles são nossos melhores amigos, mas nós não temos sido os melhores amigos deles. Então Deus consola o nosso coração assim. Mas Deus consola o nosso coração também, irmãos, por meio dos velhos amigos. Silas e Timóteo, que haviam ficado para trás, agora Silas e Timóteo vão estar ali. O versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Silas e Timóteo, aqueles que faziam parte da equipe missionária. Irmãos, façamos amigos, mas não nos esqueçamos dos amigos lá de trás, os antigos amigos. Eu fico muito preocupado com a igreja. Hoje eu conversava com uma pessoa muito querida e eu falava com essa pessoa aquilo que todos nós já ouvimos dizer sobre a igreja. A igreja é o exército que deixa os seus feridos para trás. De repente alguém se afasta da igreja. A pessoa está triste, ela está frágil, ela está com temor, ela está com tremor. Ela se afasta da igreja. Ninguém liga. Ninguém manda uma mensagem. Ninguém pergunta. Ninguém visita. Ou seja, o que eu estou fazendo nesse lugar? Então, meus irmãos, Deus consola o nosso coração por meio dos amigos. Amigos novos, amigos antigos. Deus consola o nosso coração também, irmãos, por meio dos frutos. Os frutos do trabalho. Porque a Bíblia fala que Paulo pregou a palavra e aconteceram conversões. Um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, Crispo, o principal da sinagoga, alguns judeus e também muitos gentios. Irmãos, que coisa maravilhosa! Onde Paulo passava, onde Paulo pregava o evangelho, pessoas eram rendidas a Cristo. A igreja, ela precisa crescer numericamente, porque a igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo tem que ser saudável. Onde Paulo pregava aconteciam conversões. Em alguns lugares um número maior de pessoas, em outros lugares não tanto. Eu tenho certeza que vocês podem trazer a lembrança o Salmo 90, um salmo escrito por Moisés, onde Moisés fala da transitoriedade do homem e da eternidade de Deus. Ao final daquele salmo, Moisés faz uma oração. Ele pede para Deus abençoar o trabalho das mãos. Meu irmão, minha irmã, existe alguma coisa pior do que você trabalhar o dia inteiro e no final do dia você chegar à seguinte conclusão: o dia hoje não rendeu, o dia hoje foi difícil. A Mônica chegou no final do dia, que dia, que desastre, nada deu certo hoje. Não existe frustração maior, e principalmente acerca da pregação do evangelho. Não é verdade que eu e você temos pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos que estivessem aqui essa noite? Familiares nossos, alguns cônjuges,
filhos. Nós gostaríamos que estivessem aqui na mesma fé, ouvindo também a mesma ministração. No entanto, não estão aqui conosco essa noite. Deus concede a Paulo frutos do trabalho dele. Ele está triste, Deus manda amigos, Deus está consolando, Deus está tratando com o coração do seu servo que está cansado, que acha que chegou o fim, que ele não dá mais para isso, que o chamado é para outro. Deus continua consolando o coração do seu servo, agora de forma maravilhosa, permitindo que ele seja bem sucedido acerca dos frutos da pregação do Evangelho. Tem muito crente triste por aí, porque nunca pregou o Evangelho na vida. Tem gente que foi rendido a Cristo, a chamada conversão, foi batizado, fez a profissão de fé, mas nunca anunciou Jesus. Pastor, nunca recebi uma rejeição de ninguém, mas também nunca pregou para ninguém. Então, meus irmãos, tem muita gente que está triste, abatida e cansada, porque não prega a palavra. Há uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Eu e você seremos plenamente felizes quando nós começarmos a anunciar aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de serviço, de estudo, às pessoas que Deus coloca diante de nós, quando nós começarmos a anunciar o Evangelho. Porque quando uma dessas pessoas for rendida a Cristo, o nosso coração vai saltar de alegria. Ou quando nós visitarmos pessoas que estão desviadas. Quanta gente desviada de nossas igrejas. A nossa igreja de Muriaé. Nós temos desviado que dá para fazer uma outra igreja completa. Não é a nossa não, todas as igrejas são assim. O número de desviados, vai anotando o nome. Fulano foi membro da igreja, cantou, tocou, fez parte da igreja, pregou. Faz a lista. Dá um número maior do que aqueles que são membros da igreja naquele momento. Então, pregar a palavra, falar de Jesus, né? Anunciar, convidar aquele que está desanimado a voltar para a presença do Senhor, isso traz alegria ao coração. Tem muito crente que está abatido e desanimado, porque não prega a palavra. Deus consola o coração de Paulo, fazendo que ele pregue a palavra e que pessoas fossem rendidas a Cristo. O texto fala que quando Silas e Timóteo desceram, foram para Corinto, então Paulo se entregou, diz o texto aqui, Paulo se entregou totalmente à palavra de Deus. O que significa isso? Paulo se entregou totalmente à palavra de Deus. Meus irmãos, nós só podemos entender isso lendo a Bíblia. Se você ler só um texto da Bíblia no domingo à noite, você não vai entender isso nunca. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, você vai entender. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, você vai entender. Esses irmãos, eles desceram da Macedônia, especialmente de Filipos, e foram para Corinto, levando oferta financeira para Paulo. Paulo estava envolvido com o trabalho de fazer tendas, porque era um costume judaico de que o rabino, ele não recebia ajuda nenhuma, ele tinha que ter um trabalho e ele era rabino. Paulo estava, e o rabino, o compromisso dele era no sábado. Paulo estava pregando a palavra aos sábados, para os judeus da sinagoga. Mas uma vez que Silas e Timóteo descem com ofertas financeiras, Paulo pode deixar aquele trabalho e se entregar totalmente para o trabalho de Deus. Agora Paulo não prega aos sábados, Paulo prega todos os dias e muita gente vai ser rendida a Cristo. Então Deus consola o coração de Paulo por meio das almas que foram rendidas por causa da pregação da palavra. Qual foi a última vez que você pregou acerca de Jesus para alguém? Talvez a tristeza do seu coração, a sua fragilidade, o seu temor e tremor, seja porque tem muito tempo que você não fala de Jesus para alguém. Olhando o texto, nós vamos perceber que o consolo de Paulo é algo tão extraordinário aqui, no versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Meus irmãos, essa promessa, não temas, é uma promessa para o antigo Israel e para o novo Israel. Quando você abre as escrituras, o livro de Josué, logo no capítulo 1 de Josué, você vai encontrar Josué acuado. Josué está num canto acuado, assustado, com o olho arregalado, porque ele tem uma responsabilidade
Ele vai suceder a Moisés. Deus o chamou para ficar no lugar de Moisés. Moisés vai morrer e não vai entrar na terra prometida, porque também havia cometido pecado e envergonhado o nome do Senhor. E então Deus chama Moisés e fala com ele algo para fortalecê-lo. Não temas. Então essa promessa é uma promessa da antiga aliança e é uma promessa da nova aliança também. A Bíblia fala que teve um momento que Jesus despedia as multidões e permitiu que os seus discípulos entrassem no barquinho e fosse mar adentro, que depois ele haveria de encontrar-se com eles. Jesus não fala nada sobre a forma que haveria de encontrar-se com eles. A Bíblia diz que eles foram pegos por uma tempestade. E embora eles fossem acostumados, Hernani, com o mar, eles eram marinheiros, estavam acostumados, eles viam que eles iam afogar a qualquer momento. O naufrágio era praticamente certo, eles estavam muito assustados, e a Bíblia diz que Jesus foi encontrar-se com eles, andando por sobre as águas. Eles já estavam com medo de morrer afogados, embora fossem experientes no mar, e de repente vê alguém andando sobre as águas. Eu não assusto. Claro, já leu o texto, já conhece a história. Mas imagine-se naquele momento, alguém andando sobre as águas, eles gritam, é um fantasma! Aí Jesus grita para eles, calma, não tenham medo, sou eu. Então, não tenha medo. Nós não temos medos? Nós temos muitos medos. Nós temos medo de que o nosso casamento enfrente um problema, o qual nós não tenhamos forças para conduzir. Nós temos medo que os nossos filhos se percam. Nós temos medo, nesses tempos de pandemia, que a nossa vida financeira ela experimente um fracasso. Nós temos medo de uma doença. O coronavírus chegou agora, o câncer está aí, vitimando pessoas a vida inteira. Que doença terrível. Então nós temos muitos medos. Alguns têm medo de não ser salvo, porque não conhecem a palavra ainda, né? Porque as escrituras são muito claras acerca disso. Então tem que ter medo, você tem que ter certeza da sua salvação. Então nós temos muitos medos. Então a Bíblia fala para mim e para você, está com medo? Não temas. E continua, estou contigo. Que promessa maravilhosa. No Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, nós encontramos essa promessa. Quando o anjo anunciando acerca do nascimento de Jesus, ele diz, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E lá no último capítulo, Jesus falando com seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias. Então a Raquel não tem que ter medo de nada, ela tem Deus com ela, Deus está com ela. Então Deus está presente conosco. Essa promessa é suficiente para consolar. Paulo estava sozinho, Deus manda amigos. Paulo está abatido, pessoas são rendidas por meio do trabalho dele. Deus faz uma promessa para ele. Fala, não te cales, eu tenho muita gente nessa cidade, pode pregar. Tem gente para ser rendida aqui, os meus eleitos estão aqui. Que coisa maravilhosa é você fazer o trabalho de Deus sabendo que você não tem nada a perder. Deus já tem os seus escolhidos. Mas as escrituras continuam nos falando aqui que Deus consola o coração também de uma forma muito estranha. Você já passou por oposição? Já passou por perseguição? De repente está até passando, né? Uma perseguição, uma oposição, uma adversidade. É bom passar por adversidade, né, gente? Coisa boa, né? Passar por adversidade, bom nada, né? O bom é depois que passa, a gente olha para trás, ai, graças a Deus, venci. Mas meus irmãos, nós encontramos aqui, havia um padrão no ministério de Paulo. Paulo pregava a palavra e os judeus da cidade anterior a quem Paulo havia pregado, eles iam para aquela cidade para criar tumulto. Então os judeus de Tessalônica desceram para criar tumulto, estavam sempre se juntando para criar tumulto nas cidades seguintes. E aqui ele nos fala que os judeus aproveitaram a mudança no governo. O ano de 44 foi o ano que a cidade de Corinto ela foi reestruturada. Ela tinha sido destruída 100 anos antes por ter feito oposição a Roma. No ano 44 ela é restaurada, uma cidade bem nova. Então uma nova liderança foi colocada naquela cidade, chamada aqui de um procônsul, o nome dele era Gálio. Esse Gálio, ele era irmão de um filósofo muito famoso, Sêneca. Os que estudam filosofia já ouviram falar de Sêneca. A Neide sabe disso, conhece, né? Sêneca foi o tutor de Nero. Então Gálio era alguém muito importante.
E os judeus pensaram assim: que oportunidade nós temos. Agora esse Paulo, ele vai ser disciplinado. A autoridade romana nova está na cidade e nós vamos denunciá-lo. E denunciaram a Paulo. Então Paulo, que estava cansado, Paulo que estava abatido, Paulo que estava afligido, ele tinha de Deus uma promessa, que ele não precisava temer coisa alguma. Aí no versículo de número 14, ia Paulo falar, quando Gaio declarou aos judeus, Paulo nem abriu a boca. Mas não foi o que Jesus disse, irmãos? Se nós porventura formos levados aos tribunais, não precisamos temer coisa alguma. Quando nós abrimos a boca, a palavra nos será dada, ou nos será dada diretamente, ou Deus vai usar até mesmo o ímpio para o louvor da sua própria glória. Os judeus pensavam que aquela oposição seria o fim do cristianismo naquela cidade, seria o fim de Paulo, que Paulo seria colocado para correr daquela cidade. Mas na verdade, meus irmãos, Galho, naquele momento estabeleceu algo maravilhoso para os crentes de Corinto, de que os assuntos referentes à religião dos judeus não era do interesse romano. A partir daquele momento, qualquer juiz em Corinto havia sido estabelecido aquele princípio, e os cristãos não poderiam ser julgados pelos romanos. Deus consola o coração de Paulo, até mesmo em meio à oposição. Paulo pensou: mais uma vez os judeus, será que dessa vez eu vou ser açoitado? Sabe o que passou isso na cabeça de Paulo? Será que eu vou para o cárcere interior novamente, com as mãos e os pés presos no tronco? Será que eu vou ser apedrejado e deixado como morto? Será que eu vou morrer desta vez? Paulo nem abriu a boca, e Deus usou a oposição a favor do seu próprio povo. Então, meus irmãos, não vamos ter medo da oposição, não. É atribuído ao grande pregador Charles Spurgeon uma frase muito simples, mas muito eficaz, muito inteligível, né? Que o diabo não pisa em cavalo morto. O diabo não pisa em cavalo morto. Então, se o diabo tem se manifestado de forma feroz contra a vida do seu povo, contra a vida do povo do Senhor, contra a vida dos crentes, se você tem sentido essa oposição do diabo, os inimigos da obra de Deus, glorifica a Deus. Deus está consolando o coração de Paulo até mesmo em meio à adversidade, e não pode fazer isso na sua vida. De repente a adversidade vem dentro de casa, problemas familiares, ou de outra sorte, problemas relacionais. Mas da mesma forma que Deus usou o romano, o Galho, para envergonhar os judeus, Deus vai fazer também comigo e com você. E para encerrar aqui, meus irmãos, nós ainda observamos o cuidado de Deus na vida de Paulo nesse texto ainda. Porque o texto fala que após aquela situação, eles foram expulsos do tribunal. Um dos irmãos sofreu muito, Sóstenes, era o principal da sinagoga, era Crispo, mas o Crispo foi rendido a Cristo, então não estava mais na sinagoga. Agora o novo chefe da sinagoga é rendido a Cristo também. Então ele é espancado e Paulo é protegido o tempo inteiro. Mas a partir do versículo 18, nós percebemos algo maravilhoso. Paulo permaneceu ali ainda muitos dias. Por quê? Para quê? Meus irmãos, Deus consola o coração do seu servo quando ele é comprometido com a sua família, quando ele é comprometido com os seus irmãos, quando ele é comprometido com a sua igreja. Paulo, que viu que passou por toda aquela situação, Paulo que viu um líder da sinagoga sendo rendido a Cristo, Paulo que viu outro líder da sinagoga sendo espancado, Paulo que foi poupado, Paulo que recebeu de Deus as promessas para não temer, para ter confiança, que havia muita gente para ser rendida e muitos se converteram. Paulo não podia agora, Andes, dar as costas para aquela cidade e ir embora. Ele precisava sustentar na fé aqueles irmãos ali. E depois de um tempo, ele ficou ali 1 ano e meio naquela cidade. O versículo 11 fala para nós que ele ficou 1 ano e meio. Depois de um tempo, ele deixou aquela cidade. E foi para onde? Foi para Jerusalém. O que Paulo foi fazer em Jerusalém? De Jerusalém vai para Antioquia. De Antioquia ele passa pelas cidades as quais ele havia iniciado a pregação na sua segunda viagem missionária. O que nós aprendemos aqui, irmãos?
O que Paulo fez ficando mais um tempo ali em Corinto, foi o mesmo que ele fez ao deixar a cidade de Corinto. Ele foi a Jerusalém para prestar relatório para a igreja, para contar para a igreja o que Deus estava fazendo por seu intermédio, para os irmãos judeus ali de Jerusalém. Paulo depois vai para Antioquia da Síria, a igreja missionária que encaminhou a ele para o trabalho de missões, e ele fica ali há algum tempo, para fortalecer os irmãos na fé, porque o capítulo 13 de Atos fala que havia doutores e mestres, e Paulo era um desses doutores e mestres que havia na igreja. Pode ser, meu querido irmão, minha querida irmã, que você anda fragilizado, pode ser que você anda com temor e tremor, porque você não tem compromisso com os irmãos. Alguns aderiram ao grupo dos chamados desigrejados. Sabe uma coisa? Eu não frequento igreja mais não. Eu assisto pela televisão. Eu escolho o meu pregador, meu preferido, e assisto os cultos ali. Deus sabe do meu coração. Então eu fico ali, sirvo a Deus do meu jeito. O seu jeito não é o jeito da Bíblia. Que o jeito da Bíblia, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala no capítulo 12, que a igreja é um corpo misterioso, os membros são diferentes, mas nós estamos ajuntados por obra do Espírito, e cada um de nós tem um ministério específico na vida da igreja. Então, aquele que não tem compromisso com os irmãos, sempre há de sentir-se sozinho nesse mundo, sempre há de sentir-se abandonado nesse mundo. Então, Deus colocou responsabilidade na vida de Paulo. Ele não tinha tempo para lamentar a sua fragilidade. Ele não tinha tempo para ficar temendo e tremendo no cantinho ou no seu quarto, noites e dias sem fim. Ele tinha compromisso com os seus irmãos. Deus consola o coração daqueles que estão cansados, quando estes têm disposição para o trabalho de Deus. Você tem tido disposição para o trabalho de Deus? Você tem disposição com os irmãos? Você se preocupa com os irmãos? O irmão afasta, dá uma sumida da igreja, você liga, você manda uma mensagem, você procura arrumar um jeito de fazer uma visita. Eu sei que não é fácil, alguns nem querem visita, ainda mais agora na pandemia, mas nós precisamos mostrar a essas pessoas que nós temos compromisso com elas. Então, irmãos, o que nos fala o capítulo 18 do livro de Atos? O capítulo 18 nos ensina que Paulo, gigante das Escrituras, num certo momento da vida, no ano 50, ele se encontrava muito fragilizado, com muito medo e tremendo bastante, porque ele havia passado por adversidades que quase custaram a sua vida. Mas Deus o consolou. Deus o consolou por meio dos amigos. Deus o consolou por meio dos frutos do trabalho. Deus o consolou através da oposição. Deus o consolou por meio do compromisso que ele tinha com os irmãos. E para encerrar o texto aqui, você lembra que nós lemos que ele fez voto em Cencreia. Em Cencreia, ele rapou a cabeça porque ele havia feito o voto. Cencreia era o porto que dava acesso a Corinto. Alguns quilômetros de Corinto, era o porto que o povo de Corinto, que era uma grande cidade daquela época, tinha acesso para a navegação pelo mar. Então ali em Cencreia, ele rapou a cabeça, e ele vai para Jerusalém. Possivelmente era o voto do Nazireu, deixava o cabelo crescer, não tomava bebida alcoólica, o vinho, se consagrava para o serviço de Deus. Quando Paulo começou isso? Talvez no início do trabalho missionário, talvez no início do trabalho da segunda viagem missionária, talvez quando ele chegou em Corinto. A Bíblia não fala, mas ele fez um voto, ele fez um compromisso. Hoje nós não fazemos votos. A Bíblia fala que nós não devemos fazer juramentos. Mas, meus irmãos, nada impede a nós de buscarmos viver uma vida de santidade. Paulo buscou viver essa vida de santidade e Deus o abençoou sobremaneira. Não espera o conforto de Deus. Se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não tem compromisso com os irmãos, se você não prega a palavra de Deus, se você não anuncia o Evangelho, os pilares da caminhada cristã, se você não tem compromisso com Deus, sinceramente, você espera que Deus tenha compromisso com você? O cuidado de Deus na vida de Paulo foi algo maravilhoso.
foi algo grandioso. Esse cuidado está disponível esta noite para mim e para você. Está cansado? Está afligido? Com temor, tremor? Eu me encontro assim muitas e muitas vezes. E eu sei que você também. Abaixa a cabeça, fecha os olhos, vamos orar, vamos clamar que Deus estenda o seu cuidado, o seu favor sobre nós, assim como fez aquele dia na vida de Paulo. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Bendizemos a Ti pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. A Tua palavra nos mostra que o Teu servo, Paulo, esse homem das Escrituras que nós admiramos, esse homem que foi chamado pelo Senhor e inspirado para escrever a palavra, as Escrituras Sagradas, pelo menos 13 livros são atribuídos a esse homem. Ó Deus bendito, ele teve um momento em que ficou extremamente fragilizado, e nós confessamos a Ti, ó Deus, que nós nos encontramos assim muitas vezes. Para vergonha nossa, nos encontramos assim por causa das coisas comuns da vida. Os problemas de casa, as questões domésticas, do casamento, dos filhos, da profissão, dos relacionamentos. Mas deveríamos também estar fragilizados acerca das coisas espirituais. Por isso, Deus, nós clamamos o Teu cuidado sobre nós. Estende a Tua mão de graça sobre a nossa vida, Deus. Que nós nos apropriemos da Tua palavra. Aqui nós temos o conforto para nós nos sentirmos fortalecidos e prontos para a Tua obra. Opera, Senhor, maravilhosamente em todos que adentraram o templo esta noite, aqueles que estão em casa ouvindo porque estão limitados devido à pandemia, e aqueles que estão em casa porque desistiram da igreja, porque entendem que não existe igreja perfeita na terra e é melhor ser crente sozinho. Toca no coração desses irmãos queridos, ó Deus, e traze-os novamente para a comunhão do Teu povo. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos e damos graças a Ti, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé? Que bom que Deus nos trouxe aqui essa noite. Nós cantamos, oramos, participamos da alegria de uma família e o sacramento do batismo infantil e ouvimos a palavra santa. Que possamos voltar para as nossas casas e o Espírito de Deus possa aplicar todas essas questões do culto para nós adorarmos a Deus como Ele verdadeiramente deve ser adorado. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado conosco. Despeça-nos agora em paz, de volta às atividades comuns da vida, nunca nos esquecendo quem nós somos, ó Deus. Nós somos o Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos.